Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui, vem sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui, vem sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e tem estendido o seu cetro de justiça para nós neste lugar. O Senhor é bom e a sua bondade dura de geração em geração. O Senhor é bom e dá cabo dos nossos inimigos. O Senhor é bom e concede o que deseja o nosso coração. O Senhor é bom, nos faz promessas e cumpre no tempo certo. O Senhor é bom, que nos antecipa do dia mau. O Senhor é bom, faz proeza no meio daqueles que confiam nele. O Senhor é bom, faz justiça aos oprimidos. O Senhor é bom, sustenta os órfãos e as viúvas. O Senhor é bom, solta os prisioneiros. O Senhor é bom. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Jeremias, capítulo 28. Ele tem um enunciado que diz assim: uma carta para os exilados. O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia o seguinte: a carta que Deus mandou Jeremias escrever dizia assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se, tenham filhos, encontrem esposas para os filhos e marido para as filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam, trabalhem pela paz
e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu, o Senhor, virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que vocês anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado de vós, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e o restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Vocês dizem que o Senhor levantou profeta para vocês na Babilônia. Mas assim diz o Senhor acerca do rei sentado no trono de Davi e de todos que ainda moram aqui em Jerusalém, seus compatriotas, que não foram enviados para o exílio na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei guerra, enviarei fome, enviarei doença, farei que sejam aterrorizados, sim, que não prevaleçam. Sim, eu os perseguirei com guerra, fome, doença, espalharei pelo mundo, em todas as nações para onde os enviar. Farei deles objetos de condenação, pois não querem me ouvir, embora eu lhe tenha falado repetidamente por meio dos profetas que enviei. E vocês que estão no exílio também não deram ouvidos. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, todos os exilados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de seus profetas: Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Masaías, que contam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, para que sejam mortos diante de vocês. O terrível destino deles se tornará notório. Por isso, quando os exilados judeus quiserem amaldiçoar alguém, dirão: que o Senhor faça com você como fez com Zedequias e Acabe, que foram queimados vivos pelo rei da Babilônia. Pois esses homens fizeram coisas horríveis entre meu povo. Cometeram pecados terríveis. Mentiram com o nome do seu próximo, dizendo coisas que eu não havia ordenado. Eu, o Senhor, disse. Eu, o Senhor, o falei. Amém? Os irmãos compreenderam o teor desta carta que o Senhor mandou Jeremias escrever? Eu, quando estava estudando esse texto, há uns 20 dias atrás, me ative ao capítulo 28, em que Jeremias condenava o falso profeta que se apresentou aos exilados da Babilônia para dizer palavras que eles queriam ouvir, coisas que estavam no âmago do coração daquele povo que estava exilado, estavam presos. Mas se você observar essa carta que o Senhor mandou Jeremias escrever, você vai entender
que aquele cativeiro foi proposital. Que o Senhor permitiu que uma parte de Jerusalém estivesse cativa ao rei da Babilônia naquele tempo e naquele período. E aí eu disse, mas Senhor, como falaremos de cativeiro, de permanência de cativeiro, em um culto em que nós intitulamos de quebrar correntes? E aí o Senhor trazia ao meu coração que Ele faz. O Senhor quebra correntes. O Senhor faz cadeias quebrarem. A palavra é testemunha disso. Mas para que haja uma restauração, uma libertação, eu preciso seguir os princípios da palavra de Deus. Se atentamente ouvires a Deus, obedecer aos seus princípios, aos seus mandamentos, aí sim Ele fará. Aí sim Ele se levantará. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. E eu acredito que muitos de nós nesta noite estamos vivendo dias difíceis, dias em que nós nos sentimos acuados, presos a situações que nós não podemos resolver. Mas há um recado do Eterno para nós que estamos nessa determinada situação. Você deve estar conjecturando aí no seu pensamento, trazendo à sua memória situações que você está vivendo nos dias de hoje, que para você é como uma prisão, que para você é como um cativeiro. Você se sente preso a sentimentos, a lugares, a pessoas e a situações internas, externas. E aí o Senhor vem e nos traz este recado, esta mensagem, através desta carta. Eu lhe transicionei para este lugar de cativeiro. Foi eu que te coloquei aí. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda sobre princípios. Eu quero que você entenda onde a minha palavra está fundamentada em sua vida. Ou a sua vida está fundamentada naquilo que te dizem, no diagnóstico que o médico te deu, na palavra que o advogado disse aqui vai ser difícil, no descontrole emocional em que muitas vezes você se encontra. Você pode ter sido deportado para este lugar. E aí você se vê como num labirinto. Não encontra a saída. Você pensa, muitas vezes até fica as noites sem dormir, pensando como sairá. Só que a receita de Deus, a palavra de Deus para nós hoje, é o que nós iremos fazer dentro desse exílio. Não é como sairemos, é o que vamos fazer dentro dele. É que vai fazer a diferença. É que vai fazer você multiplicar. É que vai fazer você mostrar ao inimigo e deixar ele confuso, sem compreender como presos, exilados, fragilizados, mas adoram, se multiplicam, plantam, colhem, dão frutos, tem palavra, tem adoração. Como se dará isso? Como se fará isso num tempo de exílio? Os exilados estavam frustrados, porque um profeta por nome Ananias se apresentou como um profeta de Deus e fez juras de restauração rápida, sem processo, pulando etapa,
descumprindo o propósito. Essa de Hassubre Anderkev Anderré foi a proposta do falso profeta que se apresentou aos exilados. É tudo fácil. Ainda deu data. Naicho Derrévia. Disse aos exilados que no prazo de 2 anos, se você gosta de estudar, você vai ver lá no capítulo 28. Não dou 2 anos. Vou quebrar aí esse jugo de madeira que está no pescoço do profeta Jeremias. Vou restaurar, vou fazer e vou acontecer com o rei da Babilônia. E vocês vão voltar para casa tranquilamente. Sem aprendizado? Sem frutificar no exílio? Eu não conheço esse Deus. Essa voz não é a voz profética. Então, se tem alguém lhe propondo no reino de Deus facilidade, essa voz não é de Deus. É a palavra que diz. Essa voz não é de Deus. A ordem que Deus deu, através da carta para Jeremias, transmitir aos exilados era: não deem ouvidos aos falsos profetas. Não deem ouvidos àqueles que dizem: sua liderança não está com nada. Ah, aquilo que a missionária diz para você não é bem assim não. E aí você vai se iludindo. E aí você vai se iludindo. Porque Deus não se baseia em falas humanas. A base de Deus está na verdadeira profecia, que é a palavra. Se a profecia vem da parte de Deus, você vai compreender que precisa ter regra, passar por processos para entrar dentro do contexto da restauração. Para ser liberto, Sandro, você tem que desejar. Para se ver livre do mal, você tem que querer. Foi assim que a mulher do fluxo de sangue fez. Eu quero ser curada. E estão dizendo que Jesus cura. Então eu vou correr atrás disso. Eu vou romper quem eu tiver que romper. Mas eu vou pelo menos tocar. Esse foi o processo dela. Transicionar pela multidão. E o nosso processo é obedecer a palavra profética que está nesta casa. Porque nós estamos debaixo dessa palavra. E você pode, dentro de você, estar se perguntando: como florescer? Como dar fruto? Quando eu me sinto aprisionada. São só as suas emoções. Transicione as suas emoções. Leia a carta de Deus, que é a palavra. Ouça a carta de Deus, que é a Bíblia. Ela vai fazer você transicionar sua alma. Começar a entender que nada do que você está vivendo hoje, aqui, agora, é impedimento para você frutificar. Não há impedimento para quem obedece princípios. Foi isso que Deus quis dizer ao povo. E quando vocês tiverem passados todos os processos, aí sim eu trarei a restauração. Aí sim, quem vai ouvir vocês e fazer sou eu. Foi isso que o Senhor disse através da carta a Jeremias. E o próprio Jeremias, quando escreveu a carta, o Senhor conduziu ele a fazer referência a quem estava lá em Jerusalém. Veja a diferença. Deixe quem está lá em Jerusalém que Deus trata. Se você está no exílio, obedeça ao que você tem ouvido de Deus dentro do exílio. Porque é lá que Deus vai fazer você prosperar. Olha a palavra de Deus para o povo exilado. Plantem. Plantem. Plantar é atitude. Plantar é arar a terra.
é preparar a terra, é jogar a semente na terra, é molhar a terra, é esperar que ela dê o fruto. Isso é processo. Foi isso que o Senhor estava trazendo para o povo. Para eu restaurar vocês, eu preciso que vocês passem pelo processo. Que vocês me provem que tem tido estrutura para estar vivenciando a palavra. E nós temos. Há uma palavra profética do Senhor sobre nós neste lugar. Há um alimento do Senhor para nós neste lugar. Precisa que você vá ouvir quem está lá em Jerusalém, falando um monte de besteira, achando que foi o diabo que lhe colocou nessa condição. Não, foi o Senhor. Para provar o seu coração. Para fazer você crescer em fé. Para fazer você ser testemunho daquilo que Deus pode fazer. E sem esses processos, amados, não tem como florescer. E Deus ainda disse: ore pela Babilônia. Ore pela Babilônia. Porque quando vocês oram pela Babilônia, ela prospera e vocês prosperam também. Entenderam que o cativeiro não é impedimento? Entenderam que as prisões que você acha que tem a sua vida não são impedimentos para o agir de Deus. Não são. Deus nos chama nesta noite para desejarmos a restauração do Senhor. Por isso o Senhor se preocupou. E ainda mandou o mensageiro repetir a carta. Lê a carta novamente. Para que eles entendessem que tudo aquilo ali fazia parte do caminho do Senhor. Que naquele momento estava sendo na tormenta. Naquele momento, o caminho do Senhor estava sendo na tormenta. E às vezes é necessário que Deus endureça o discurso para que a gente entenda e tenha compromisso com Ele. E tenha compromisso com a palavra que nós tanto mencionamos, que nós tanto falamos como modinha. É muito fácil eu acordar de manhã e postar lá nas minhas redes sociais: o Senhor é o meu pastor. E quando eu tenho a necessidade de uma agulha, para mim falta tudo. E eu já não creio mais em nada. E o Senhor nos chama para não vivermos de falácias. Chega. Chega de não desejar aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor diz aqui na sua palavra que os pensamentos que Ele tem sobre nós são pensamentos de paz. São pensamentos de bem. São pensamentos de vitória. Mas para isso, eu preciso traçar esse caminho. Foi assim com Jesus. Por isso que Ele veio. Foi um ministério curto, mas cheio de processos. Cheio de aprendizado. Cheio de lição. E quando Ele via que o povo era difícil no entendimento, Ele trazia as parábolas. Para não ser como um acusador. Para trazer o povo à reflexão. E nesta carta de Jeremias, que o Senhor trouxe para nós na noite deste dia, nos retrata esta realidade. Vivemos dias em que escutar a voz de Deus é praticamente impossível. Porque são muitas vozes. São as vozes do eu. São as vozes dos amigos. São as vozes daquele que não está dentro do exílio com você. São as vozes daqueles que conjecturam sobre a sua vida. São as vozes do próprio cativeiro, que fragilizam o seu emocional. E aí Deus está lá bradando. É um processo. É uma experiência que eu quero
quero te dar. Eu quero te fazer crescer. Eu quero te fazer andar sobre as alturas espiritual. Mas você não consegue ouvir esta mensagem. E se ouve, acha que não é Deus. Deus está querendo demais de mim. Eu não tenho estrutura para isso. Ora, quando você levantou a sua mão e aceitou a Jesus, o seu espírito foi recriado pelo Espírito de Deus. Como não pode? Como não pode? Descemos as águas, fizemos um ato profético. Declaramos para o mundo que não pertencemos à estrutura dele, porque recebemos uma estrutura espiritual. E onde está a estrutura para as respostas do cativeiro? Onde estão as palavras de promessa que Deus nos fez? Se estamos paralisados, estamos atemorizados. E aí vem as falsas profecias, os falsos mestres e diz, ó, vai ser rápido. Deus vai ser Deus de já na sua vida. Vai olhar as histórias de quando Deus disse que era Deus de já. Vai olhar os processos. Davi foi ungido em casa e passou 40 anos esperando a coroação. São processos, mas nós não queremos. Nós queremos um Deus mediatista, que faça como eu quero, do jeito que eu quero, no modo como eu quero. Mas a proposta de Deus para nós não é essa. A proposta de Deus para nós é: prospere no cativeiro, cresça no cativeiro, se multiplique no cativeiro, plante no cativeiro. Quantas colheitas dentro do cativeiro? Quantas colheitas dentro do cativeiro eu te fiz? Quanta força eu te dei dentro do cativeiro? Eram prisões terríveis. Eram amarras tremendas. Mas o Senhor foi dando escape em cada detalhe. Derra sobre Kevin Anderré. Decamandaraba sobre Andecomanai. O Senhor foi trazendo o discernimento para você do que Ele queria. Chegou o tempo, amados, de buscarmos ao Senhor de forma efetiva, de adorarmos a Ele sem nos importar com o amanhã. Nós viramos interesseiros do Evangelho. Eu só quero o que Deus tem para me dar. Mas as etapas eu não preciso passar. Os processos eu não preciso viver. Mas sem processo, sem experiência, amado, não há virtude dentro do reino. Não há prosperidade dentro do reino. Não há crescimento dentro do reino. Deus fará sim. Ele prometeu ao povo. Deu data. Disse que eles ficariam lá, plantando pomares, colhendo, construindo durante 70 anos. Eram praticamente 2 gerações. E Deus cumpriu a sua palavra. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus mandou Jeremias escrever para os exilados com a intenção de fazê-los compreender qual era a real voz de Deus para aquele povo. Quando vim com uma proposta de uma coisa muito fácil, tenha medo. Jesus não nos direcionou para a facilidade. Deus nos chamou para vivermos uma história de amor com Ele. Não foi com o mundo. E Ele diz que quem era amigo do mundo se tornaria inimigo dele. Deus nos chamou
para confiarmos de tal maneira que em nós não haja dúvida. Aí você vai me dizer: ô irmã Néa, você está pedindo demais. Mas não sou eu. A própria palavra vai nos declarar isso. E você pode imaginar que esta palavra está sendo dita há anos atrás, que isso foi lá na antiga aliança, que não faz mais parte do processo hoje. Não, amados. Aquela voz, aquela carta, é a mesma com as palavras que Deus está dizendo para nós hoje. Não adianta fugir dessa realidade. Não adianta eu querer agradar com palavras, sendo que Deus está me mandando instruir com a palavra. É diferente. E queremos que as pessoas fiquem alienadas dentro de um contexto que Deus não está dizendo. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar a palavra. Isso não somos nós que estamos dizendo aqui todos os dias. É a palavra que diz. Ainda essa semana eu disse a uma irmã sobre a profecia: prove a profecia. Você pode fazer isso. É bíblico que você faça isso. Prove a voz que você ouviu. Peça discernimento daquilo que você tem ouvido. Não seja iludido por falsas palavras. Não seja conduzido por uma voz que não é a voz de Deus. É a voz de pessoas que querem pessoas ligadas a ela para fazer o que elas querem, do jeito que elas querem. E é para isso que a palavra está aqui. Para nos tornarmos pessoas ensinadas, instruídas. Jesus foi exemplo disso. Com 12 anos ele estava onde? No meio dos doutores. Dentro do templo, aprendendo. Queira, deseje a vontade de Deus para a sua vida. Deseje, ame a Deus com todas as suas forças. E você vai me dizer: eu não tenho força. Peça. Eu tenho pedido. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Nós temos um Deus que nos trata de forma particular, que nos direciona quando damos essa oportunidade para Ele. O texto é claro e diz para mim e para você: quando vocês me buscarem de todo o coração, serei achado de vós. Serei achado de vós. Vocês vão me buscar tanto que vocês vão me encontrar. Não sou eu que vou encontrar vocês, não. Vocês irão me encontrar. Essa presença precisa nos atrair. Essa palavra precisa nos chamar a atenção. Não é quem está aqui, não é estereotipo, não é o templo, não é as 4 paredes, é a palavra. É a palavra que precisa tocar no profundo. É a palavra que precisa nos admoestar, nos ensinar, nos trazer a realidade da verdade de Deus. Porque muitos já estão iludidos pela mentira do diabo. Muitos estão aí, como aquele povo, se levantando contra Jeremias. Se levantando contra Jeremias e dizendo: Jeremias está falando uma coisa e eu estou falando outra. Mas Jeremias não estava falando dele mesmo. Jeremias estava sendo porta-voz. E o falso profeta Ananias estava dizendo o que ele queria que acontecesse. Tanto é que no capítulo 28,
Ananias termina de profetizar, Jeremias olha para a cara dele e diz: se você está dizendo da parte de Deus, assim vai acontecer. De imediato, o Senhor traz a revelação a Jeremias. Jeremias, diga a Ananias que não sou eu que estou falando, não. E ainda diga mais para ele. Ele não disse que quebrou em você o jugo de madeira? Diga a ele que o seu jugo é de ferro. Porque com Deus o contexto é outro. Deus quer lhe livrar dentro da situação. Não é te tirar como um troféu para você se orgulhar do nada. A soberba entrar dentro de você e aí a ruína vem. Não. A glória dele, ele não dá a ninguém. Somos pequenos demais. Somos pó. Nós somos como a flor da Eva. O salmista disse isso. Se o vento vier, espalha, seca, joga no fogo. E aí eu disse: Senhor, que palavra de restauração é essa? Que palavra de restauração é essa? O Senhor disse: aqui se faz necessário para você e para quem ouvir esta palavra. Precisamos estar direcionados por essa voz do Espírito de Deus, para termos habilidades no Senhor, para vivermos os dias maus. Porque a palavra do Senhor nos diz que basta cada dia o seu mal. Se ela está dizendo que tem, é porque cada dia tem o seu mal. Cada dia tem o seu momento difícil. Cada dia tem a sua história de dificuldade. Mas o Senhor quer nos livrar. Mas para isso, eu preciso diligentemente ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Preciso compreender. Por isso eu pedi aos irmãos que fechassem os olhos e só ouvissem a leitura, para que houvesse uma compreensão daquilo que estava se falando. Porque é a boca de Deus falando para mim e para você. Deus mandou o profeta escrever aquela carta. E Deus nos manda hoje anunciar sobre esta carta. O Senhor nos ordena hoje falar sobre essa carta. Falar sobre o poder que há em Jesus para a transformação. E como seremos porta-vozes de Deus se não sentimos em nós a tal libertação? Como ser, irmão Robson, portador de boas notícias se a minha face transparece as mazelas do meu coração? Como ser porta-voz, Sandro, de um Deus que nos faz romper em fé, se tem dias que eu não me sinto nem mais crente? Amados, nos falta alimento? Não. Temos à disposição. O Senhor é um bom dispenseiro. Tem nos dado palavra dia e noite. E não é conteúdo de internet, é palavra de Deus. É palavra de verdade. É palavra que nos traz o arrependimento, não é o convencimento. É palavra que o Espírito diz para nós: como você está? Saia depressa deste lugar de angústia, porque eu estou contemplando. Saia depressa desses temores de morte, porque eu estou com você. Foi isso que Jeremias disse através dessa carta, Sandro. Não é um processo material, não é uma prova de vestibular, não. É o processo de Deus para nós.
de nós. Por isso a ordem do Senhor foi: plantem, construam casas. Eles iam morar lá por 70 anos. E o próprio Senhor declarou: foi eu que te coloquei aí. Ah, mas eu estou em um ambiente que está complicado. Está difícil e eu quero sair daqui. E eu não posso ficar aqui. E aqui está muito ruim. Mas foi o Senhor que te plantou ali. Foi o Senhor que te colocou ali. Mas eu não consigo compreender todas as coisas. Também não é obrigado a compreender todas as coisas. É obrigado a obedecer a palavra. Para viver os processos, é necessário obedecer aos comandos. Você não pode viver uma vida dissoluta, achando que deve fazer, pensar e caminhar como quer, que você é independente. Deus disse ao povo: não. Trouxe para o exílio, trouxe para a Babilônia, para aprender o que é viver processo e sair vitorioso. Trouxe para este lugar para viver o processo, chorar, mas sair com a vitória na mão. Sair entendendo que Deus é um Deus de promessa. Que o relógio do Senhor não trabalha como o meu, que já é 8h35. Não. Não. Mas também, Ele não está dizendo que não pode fazer com você como fez com a mulher do fluxo de sangue. A cura foi instantânea. Mas pode ser que com você seja como a mulher que queria libertar a filha e teve que comer das migalhas que caía da mesa do Senhor. São processos. Só Deus sabe o que acontece no íntimo do nosso ser. Foi Ele que construiu. Foi Ele que fez. A genética é dele. O DNA é dele. A construção é dele. Então Ele sabe. Ele sabe qual é o tipo de processo. Ele sabe qual é o tipo de exílio. Ele sabe qual é o tipo de orientação que você precisa receber. Então, quando ouvir a voz de Deus através do profeta, não questione o profeta. Prove a profecia. Prove a palavra. Peça o discernimento ao Senhor. Mas não tome caminhos desnecessários. Não fale bobagens. Porque aquilo que é dito, produz. Aquilo que sai da nossa boca, produz. E pode ser produto bom, e pode ser produto ruim. O Senhor disse que Ele sabia quais eram os pensamentos e os planos que Ele tinha para aquele povo. Que eram planos de paz, não eram planos de mal, e para dar o fim que eles ansiavam, que eles desejavam, que era a libertação, que era o voltar para casa. Eles desejavam isso, mas estavam confusos porque não queriam obedecer à voz do profeta. Ficaram confusos, consultaram um, consultaram dois, foram na casa da vizinha, foram na casa da amiga, foram na casa dos mais íntimos, foram em outro pasto se alimentar. Mas o Senhor disse: Jeremias, diga a Ananias que não foi eu que mandei ele falar nada. Eu estou mandando você falar. Porque a palavra do Senhor, ela é pura, é verdadeira. No Senhor não há engano. No Senhor não há palavras que vão afagar o nosso ego. Não espere isso. Não espere palavra que eleve o seu ego. Porque o conceito de Deus é que a gente fique pequenininho e que Ele cresça. E que a glória dele resplandeça.
E que a palavra dele seja a referência para nós. Para ser porta-voz, precisamos ter essa referência. E o profeta Jeremias falou com propriedade. Porque os exilados de Jerusalém estavam vivendo dias maus. Dias difíceis. Porque eles queriam estar em Jerusalém, mas não podiam. Porque estavam cativos naquele lugar. E eles achavam que era só por causa da guerra, que era só por causa da perseguição de Nabucodonosor, que era só porque Nabucodonosor queria tomar tudo de Jerusalém, e não era. Era a vontade de Deus para eles naquele momento. Eles precisavam daquele aprendizado. E nós já sabemos disso. Que só nos aproximamos de Deus quando o calo aperta. E Deus não quer isso. Deus quer um povo que construa, que adore, que fale das maravilhas, mesmo nos dias difíceis. Mesmo nos dias difíceis. E a palavra está recheada. E Jesus foi o maior exemplo. Jesus foi a maior referência disso. Até na hora de ser preso, teve que operar um milagre por causa da precipitação de Pedro. Ele não tinha nada que arrancar a orelha daquele homem. Mas Jesus, prestes a ser pregado na cruz, ainda teve tempo de realizar milagre. Jesus lá no Calvário ainda teve tempo de salvar, antes de ir lá no inferno pegar a chave da mão do diabo. Que Deus é esse maravilhoso que nós servimos? Como Ele é grandioso! Não existe palavra para descrever a grandeza deste Deus. Não existe. E nós precisamos viver essa intensidade da grandeza do Senhor. Quantas coisas vivenciamos, quantas coisas passamos, mas nós estamos aqui para declarar que Ele é exaltado. O Rei é exaltado. Que nós estamos aqui rompendo em fé. Que nós estamos aqui no caminho do milagre. Nós não estamos murmurando pelo milagre. Estamos no caminho do milagre. Na esperança. Não é na perspectiva, porque traz confusão. É na esperança. Que se renova de dia em dia. Porque Ele é o príncipe da paz. Então, para nós, não é expectativa. Deus falou ao povo: não tenham expectativas. Esperem o cumprimento das promessas. E para aguardar o cumprimento da promessa, é necessário crer na promessa. É necessário entender que foi Deus quem falou. É importante, amados. A palavra do Senhor nos manda sermos cuidadosos com aquilo que ouvimos, com aquilo que falamos, com aquilo que proferimos, porque determina coisas, faz coisas acontecer. Por isso, a palavra diz que Satanás está ao derredor. Saiu uma palavra ali que ele pode pegar, ele vai trabalhar em cima daquilo que saiu da sua boca. Não existe legalidade para Satanás agir sem que você não dê. Não existe. Se ele está agindo, é porque houve uma palavra, houve uma atitude, houve um comportamento. Paulo lá em Efésios vai dizer: sejam cuidadosos com seu modo de vida. Não vivam como insensatos, sejam sábios. Aproveitem o máximo as oportunidades em Deus. Paulo diz isso. E ele aproveitou. Ele foi um encarcerado. Viveu no exílio. Foi preso. Foi espancado. Foi expulso de cidade. Mas soube discernir
o espírito de adivinhação e dizer: epa, essa voz aqui não é a voz de Deus. Essa voz aqui não é do Deus que se apresentou para mim como o sol da justiça. E é disso que nós precisamos. Então hoje é noite de você entender que a palavra de restauração vai se cumprir na sua vida. Mas passe no processo. Obedeça dentro desse processo. Ah, mas é para ler a Bíblia? Leia a Bíblia dentro desse processo. Adore a Deus pelo cumprimento da promessa. Se antecipe no agradecimento. Seja grato por antecipação. Louvem a Deus. Exaltem o nome do Senhor. Porque Ele livra de todas as prisões. Porque Ele nos livra de todas as prisões. De todas as prisões. Todas. Físicas, espirituais, emocionais, psicológicas. Quantas pessoas tomando remédio achando que estão doentes e estão só presas emocionalmente? E ali Satanás acha brecha para aprisionar. Amados, aprendamos a ouvir a voz do Senhor. Aprendamos a ter discernimento daquilo que está sendo ministrado para nós. E volto e encerro esta mensagem dizendo: nesta casa tem profeta. Nesta casa tem palavra de Deus. Nesta casa tem liderança da parte do Senhor. Você não precisa estar em outros ambientes para ouvir aquilo que o seu coração quer ouvir. Ouça o que Deus tem para dizer a você. Ouça a palavra que Deus tem para você. Ah, mas eu não compreendi. Desça na casa do oleiro. Lá ele lhe fará saber todas as coisas. Não foi assim que Jeremias disse lá no capítulo 18? Desçam à casa do oleiro. E lá eu vou fazer vocês entenderem todas as coisas. Vou ensinar como é que se trabalha com barro. Vou dizer a você quem é o oleiro nessa história. E você vai se sentir como barro. Porque é de barro que somos. Para que não haja glória em nós. É por isso que nós somos de barro. Para que não haja glória nenhuma em nós. Não é o seu intelecto, não é os seus cursos, não é as suas habilidades. É Deus usando a sua vida pela palavra. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. E que o Espírito de Deus